Sabe aquela ideia de amor que a gente aprendeu com filmes desde quando a gente era pequena? Seja com a Cinderela, onde o príncipe vem pra salvar, ou em filmes de romance, onde tudo parece muito perfeito. É calmaria, é tranquilidade, os dois têm uma conexão incrível, não tem brigas, não tem problemas, não tem nada. Parece que a partir do momento que tu encontrou aquele homem da tua vida, todo o resto começou a se encaixar, a se reorganizar na sua vida. É como se fosse uma mágica mesmo, sabe? E se for exatamente isso que tá te impedindo de viver um amor real, bonito, saudável? E se for exatamente por isso que tu continua atraindo pessoas pra tua vida totalmente desconexas, indisponíveis, pessoas que não se conectam com você, que somem, que te fazem sofrer. Hoje eu queria conversar contigo sobre a romantização dos relacionamentos e como isso pode estar sendo uma armadilha que tu ainda não percebeu na tua vida. Bonjour, deusa! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou a Daniele, terapeuta, especialista em relacionamentos e desenvolvimento pessoal. Se tu ainda não me segue aqui no YouTube, já se inscreve aqui embaixo e vamos conversar sobre romantização? Lembra dos filmes que tu assistiu na infância? Sei lá, Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida, A Bela e a Fera. Todos esses filmes têm em comum: princesa é sempre salva por um príncipe. Eu sei que isso já é clichê, que tu já entendeu isso. Só que o que tu não entendeu ainda é que isso tá armazenado na tua mente e que inconscientemente tu busca relações como essas. Tu busca relações que vão te livrar e te salvar desse caos que tu vê hoje. Nos filmes é tudo muito perfeito. Ela perde o emprego, ela briga com a mãe, e aí de repente ela encontra um príncipe. E aí quando ela encontra esse cara, ela tem o emprego dos sonhos, ela e a mãe voltam a conversar, ela sai em capas de jornais, e parece que só o fato dela ter encontrado um homem na vida dela fez todo o restante se alinhar. Só que a gente não vê filmes sobre conversas difíceis dentro de uma relação. A gente não vê filmes onde a gente aprende sobre o funil de relacionamento, que isso é o que eu explico na terapia. A gente não vê filmes onde ela escolhe pessoas que simplesmente somem e que ela não entende o porquê isso acontece na vida dela. A gente não vê dentro de filmes as frustrações, o ego quando fala mais alto. A gente não vê nada disso. E eu mesma já pensei que o amor seria essa salvação. Eu já pensei que o amor me salvaria das dores e do vazio que eu sentia dentro de mim. E eu confesso que eu também já pensei que me amar o suficiente iria fazer tudo na minha vida dar certo. Só que, ao entender que me amar o suficiente eu precisaria ser extremamente independente, eu fui para um lado totalmente oposto, porque eu não estava olhando para o que realmente importava. E o que realmente importa, Dani? Entender. Entender se o que você realmente está buscando é o amor, com toda a sua completude, com toda a sua complexidade, ou apenas fugir de uma dor que tu tá sentindo. Porque são coisas que têm uma linha muito tênue. Na verdade, não é uma linha tênue, mas a gente faz ser. A gente interpreta como. A gente romantiza os relacionamentos porque a gente tem medo. Medo da dor. Medo do abandono, medo da rejeição. Medo de ficar sozinha para sempre, medo de não construir uma família, medo de repetir a história dos nossos pais. Então a gente romantiza. Então a gente idealiza o amor como se ele fosse uma válvula de escape, fugir do nosso mundo, fugir das nossas inseguranças. E não como se ele fosse uma construção. Quantas vezes tu ficou num relacionamento achando que era amor, mas depois tu descobriu que era só medo de ficar sozinha, medo de sentir o vazio? Eu vivi 5 anos numa relação exatamente por isso. Eu tinha medo do amanhã, eu tinha medo de não ser amada, eu tinha medo de não encontrar mais ninguém, eu tinha medo de encarar a solidão, eu tinha medo de estar comigo mesma, de encarar as dores que eu carregava. E por isso eu fiquei 5 anos numa relação extremamente tóxica. E muitas vezes a gente se coloca em situações ruins sem perceber, achando que na verdade a gente tá se protegendo, a gente tá se cuidando, a gente tá realizando um desejo nosso, quando na verdade é só a fuga de si mesma. E quando a gente passa por isso, a gente idealiza o amor, a gente idealiza uma relação, a gente para de enxergar o que realmente tá acontecendo, quem realmente aquela pessoa é. Então a gente começa a aceitar coisas que antes a gente não aceitaria. A gente começa a relevar coisas que não deveriam ser relevadas. A gente começa a justificar, não, ele só tá estressado hoje porque foi um dia de trabalho. Só que esse só tá estressado hoje começa a se repetir todos os dias. Não é mais algo isolado.
é algo rotineiro. A gente começa a olhar para esses relacionamentos e tenta justificar, não, mas eu preciso aguentar, eu preciso estar aqui. E aí tu se abandona e começa a se diminuir para caber numa relação com base no que tu acha que deveria ser o amor, com base no que te ensinaram, com base nessa fuga. Essa pessoa chegou e ela tá me tirando da minha realidade, então eu preciso manter isso aqui. Eu preciso abraçar com todas as forças, é como se fosse a minha única oportunidade no mundo para lidar com o amor, para ser amada. Só que isso não é amor. Então eu te pergunto, quantas situações tu já passou ruins e tu trouxe como justificativa? Não, mas todo casal passa por isso, né? Ou então quando acontece uma situação ruim e tu justifica com, não, mas ele tem um coração muito bom. Como se isso fosse motivo, justificativa pra continuar nessa relação. Dani, tu tá falando tudo isso, mas eu só tô vendo pontos negativos no amor. Deixa eu te falar, um amor bonito, um amor real, ele vai ter dificuldades. Só que a gente não vai precisar justificar as dificuldades, a gente não romantiza as dificuldades, a gente olha para elas e encara. A gente olha para essa situação e fala: ok, isso é algo que eu aceito na minha vida? Isso é algo que bate com os meus valores ou não? O amor de verdade exige coragem para olhar para o outro como ele é, com seus defeitos, com suas brigas, com suas discussões, com seus desentendimentos. O amor de verdade requer coragem para olhar para essa relação e pensar: tudo bem, eu vejo quem você é e eu escolho construir algo com você. E eu sei que nessa construção a gente vai ter algumas infiltrações, a gente vai ter que quebrar uma parede ou outra, mas eu quero construir isso aqui, não para fugir de mim, não para fugir de uma dor, mas para transbordar tudo que eu já sou, para gerar mais frutos, para inspirar. Romantizar o amor é negar a beleza dos dias difíceis, é achar que algo externo vai te salvar do que só aqui dentro pode realmente te salvar. Mas agora, quando a gente fala de um amor bonito, é quando a gente entende que a gente não precisa ser salva, que o caos que a gente vive aqui dentro não precisa de uma outra pessoa para nos tirar dessa realidade. A gente olha para esse caos e a gente cuida dele, a gente abraça com presença, mas a gente aceita outra pessoa junto, em uma jornada, em uma caminhada lado a lado. Talvez a melhor coisa que você possa fazer agora é enxergar os relacionamentos dessa forma, ao invés de tentar se relacionar por uma carência, por um vazio ou por uma fuga de algo que você está vivendo, tenta entender o que eu realmente quero dentro desse relacionamento, qual é a construção que eu quero aqui. E se eu quero essa construção, eu entendo que vão ter dias difíceis, que essa pessoa vai vir com cargas, com traumas, com histórias e que eu vou precisar aprender a lidar, mas eu vou precisar aprender a lidar até certo ponto. Sabendo que tem coisas que não são justificáveis, sabendo que tem coisas que não são romantizáveis. Então, essa é a grande diferença. E é por isso que a gente vê muitos relacionamentos ruins acontecendo, porque a gente tenta romantizar, a gente tenta justificar tudo. A gente entra em relacionamentos pelos motivos errados. E eu não tô aqui pra te dizer que tu precise parar de acreditar no amor. Não é isso. Mas eu tô aqui pra te lembrar de que talvez o amor não seja a sua salvação, de que talvez o amor só venha pra te transbordar. Quando tu entender isso, tu vai parar de procurar nas pessoas erradas esse amor que tu tanto sonha em viver. Se esse vídeo fez sentido aí desse lado, conta aqui nos comentários. Tu já viveu um amor idealizado onde tu romantizava demais coisas que não deveriam ser romantizadas? E não esquece, deixe seu like para ajudar aqui o canal, é um canal que tá começando, então seu like é muito importante para mim e te vejo no próximo vídeo.